Boa noite a todos. Que satisfação apresentar outro evento das Segundas da Soba. Como vocês já sabem, toda segunda-feira de cada mês, nós recebemos um palestrante para abordar um tema diferente. Hoje nós falaremos sobre o pensamento taoísta. Vamos contar com a participação da doutora Maria Amélia. Para quem não conhece, a doutora Maria Amélia é graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo, possui especialização em acupuntura pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura, habilitação em laser terapia pela PCD São Paulo, é monitora voluntária da Clínica de Acupuntura do Hospital do Servidor Público Municipal e membro sócia fundadora da SOBA. Agora eu tenho a honra, então, de passar a palavra para a querida Maria Amélia. Seja muitíssimo bem-vinda. Eu fiquei muito lisonjeada com esse convite e eu aceitei com muito prazer, primeiro porque nós estamos na nossa grande família Soba e todas as pessoas que estão aqui comigo são todas muito queridas, então por isso eu até me sinto à vontade, até com esses probleminhas que acontecem, né? Faz parte. E ao longo da minha vida, eu passei a ter absoluta certeza que nada do que acontece por acaso. Então, até esse problema que nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo, que é a pandemia, eu acho que todos nós podemos perceber que teve coisas muito ruins. Eu, por exemplo, deixei de poder visitar meus filhos, rever meus filhos, noras e netos e netas. Mas, por outro lado, apesar de todo esse confinamento, da gente não poder se ver, ter tido que mudar a nossa rotina de trabalho e tudo mais, nós tivemos que preencher o nosso tempo, que ficou tão ocioso, com coisas que pudessem nos fazer melhorar. E como eu gosto muito de filosofia e acupuntura, medicina chinesa também é uma coisa que muito me fascina. Nesse tempo que a gente ficou um pouco mais com mais folga, eu passei a estudar muito isso, filosofia, medicina chinesa, e por conta de um comentário que eu fiz um dia numa aula que nós, a Cristina e eu, fazemos juntas, ela teve essa ideia e me jogou esse desafio, né? E por isso que eu aceitei, e agora vamos lá. Pode passar, Cris. É muito difícil saber quem nós somos. E essa pergunta, quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou, é uma pergunta que o homem se faz desde muito tempo. E o homem, esse desconhecido, é um grande ponto de interrogação, que há mais de 7.000 anos vive nessa busca. É muito fácil a gente saber o que é um átomo, porque a inteligência pode analisar coisas. Agora, a psicologia, a medicina, também faz análises da embalagem corpórea, mental e emocional. Nenhuma análise vai além dessa periferia. Mas nós não queremos saber isso. Isso a ciência nos explica. A busca do homem é o seu centro. E Einstein fala que o mundo dos fatos não conduz a nenhum caminho que leve para um mundo dos valores. E também ele comenta sobre a intuição. Nós não podemos fabricar nenhuma intuição. Só sabemos que valores existem e que esses valores vêm de uma outra região. Pode passar, Cris. Desde tempos muito remotos, da China, da Índia e do Japão, do tempo dos Vedas, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, já se escrevia sobre quem é o homem. Não a sua periferia, mas o seu centro. Da Ásia, nós vamos para no Egito, no norte da África,
E em Alexandria, um novo centro de autoconhecimento se desenvolve. Lá também havia grandes pensadores, onde, por ordem de Ptolomeu II, foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, realizada por 72 sábios judeus. Daí a busca pelo conhecimento se manifesta em Atenas, na Grécia, onde Sócrates, no século IV a.C., foi e continua sendo o maior filósofo da história da humanidade. Sócrates nada escreveu. O que nós sabemos da sua vida e dos seus ensinamentos foram escritos pelo seu maior discípulo, Platão, e tudo isso é passado para nós até hoje. Lá na Grécia, gravaram na fachada do maior santuário de iniciação em Delfos essa frase: Nosce-te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Podemos também salientar que Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, e se converteu ao cristianismo lendo uma obra chamada Hortênsios, que foi escrita por Plotino, discípulo de Platão, nos adverte: conhece-te, aceita-te e supera-te. Daí podemos concluir que o homem anseia o autoconhecimento e vive nessa constante busca. Pode passar, Cris. Eu quero comentar com vocês também um filósofo que durante esse tempo eu tenho escutado bastante e tenho lido livros que eu já conheço há bastante tempo, professor Huberto Roden, já falecido. Ele foi um monge beneditino que, após deixar o clero, se dedicou à filosofia e conheceu muitas pessoas com mentes iluminadas, inclusive Albert Einstein, quando ambos frequentavam a Universidade de Princeton, e com ele teve uma profunda identificação filosófica. Em seu livro, Einstein, O Enigma do Universo, ele faz uma biografia filosófica do maior gênio do século XX e mostra a profunda afinidade que existe entre a matemática metafísica e a filosofia universica. Então, os valores existem independentemente de nós e podem canalizar-se em nós. A inteligência pode analisar as coisas. E Einstein tinha profunda religiosidade, mas sem nenhuma religião. Ele não considerava só a análise científica, mas também a intuição cósmica. É uma das frases de Einstein bem conhecida, essa aqui: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. A partir daí, outros cientistas passaram a aceitar que existem valores intuídos que não podem ser analisados. Aquilo que se pode intuir sem poder analisar é absolutamente certo. Aquilo que se pode apenas analisar é mais ou menos certo, mas não absolutamente certo. Outra frase de Albert Einstein. Einstein insiste que religiosidade é ter experiência direta, intuitiva, de valores transcendentais. O que Spinoza chamava de alma do universo, Einstein chama de valores que são canalizados pela intuição. Pode passar, Cris. Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis elementais do universo. O único caminho é a intuição. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e esquece do dom. Mais uma frase de Albert Einstein. Pode passar, Cris? Mais uma. Aqui nós temos a equação da teoria da relatividade.
a equivalência da matéria e da energia, onde energia eu enxergo como yang e a matéria como yin. Eu multiplico a matéria pela velocidade da luz ao quadrado e nós igualamos o yin com o yang. Acho isso muito legal, pensar isso é fascinante. Pode passar, Cris, por favor. Agora nós chegamos na China, tá? E aí nós vamos fazer um passeio por lá. China, cujo nome em chinês é Zhongguo. Esse país de dimensões continentais. Aqui nós temos os dois ideogramas, Zhongguo. O primeiro ideograma quer dizer meio, e o segundo, país. China, Zhongguo, país do meio. Esse país enorme que ficava no meio, acho que entre a Índia e, não lembro agora o outro país, mas é o significado do Zhongguo. Pode passar, Cris, por favor? De onde veio o taoísmo? No século VI, na dinastia Zhou, existia um arquivista e historiador que, pela sua profissão, ele teve acesso àquele conhecimento hermético e fechado, ao qual apenas a elite tinha acesso. Por conta de sua profissão, também acredita-se que ele foi o primeiro intérprete do I Ching, o livro das mutações, considerado o mais antigo livro da humanidade. Era ele Lao Tse ou Lao Tzu, e o seu nome pode ser traduzido como velho mestre ou velho filósofo. Pode passar, Cris. Aqui nós temos 64 hexagramas do I Ching. Pode passar. Os trigramas do I Ching. Pode passar. E aqui, de uma forma mais gráfica e explicativa, os 8 trigramas do Bagua, do I Ching. Não é o caso de nós comentarmos sobre isso. Agora nós vamos passar direto a falar sobre o Dao. Desde o início, houve divergência de opinião quanto à tradução correta da palavra Dao. Deus, caminho, razão, verbo, logos, são algumas traduções propostas, enquanto que certos tradutores simplesmente levaram o Dao para as línguas europeias sem traduzi-lo. No fundo, pouco importa a expressão, porque para o próprio Lao Tzu, ela era apenas um sinal algébrico para algo impronunciável. Então, o Tao significa literalmente o caminho seguido por todo o universo, inclusive o homem. Dao é o absoluto, é a totalidade, incluindo o visível e o invisível. É o ser e o não ser juntos. Dao é a realidade máxima e o princípio básico de toda a filosofia oriental. Na visão taoísta da formação do universo, todas as coisas fazem parte de um todo chamado Dao, de onde tudo provém e para onde tudo se dirige, num constante movimento de transformação. Daoísmo é a prática de estudar e viver com as leis do universo. No daoísmo, a filosofia, a cosmologia e a religião estão intimamente ligadas. Pode passar, Cris. Nesse livro Cura Astral Taoísta, Mantak-chia diz: a prática taoísta, tal qual a entendemos, não é religiosa em termos convencionais, nem tem por base um credo com princípios transcendentais. Ela é a prática de autoconsciência e autotransformação, por meio da qual, gradualmente, nós nos tornamos unidos com o cosmos. Então, devemos salientar que é diferente o conceito de informação e o conceito de conhecimento. Deve-se buscar a sabedoria para aprender a viver o que se aprendeu. A mitologia religiosa de todas as tradições tem essa ideia de receber a luz dos céus, dar a ela um corpo e colocá-la no mundo, que significa que o ser não está copiando as ideias do mundo material.
está recebendo algo que vem do alto. Nós já estamos nesse slide, onde eu apresento para vocês a capa do Tao Te Ching, que por conta da outra filósofa que eu tenho escutado muito durante todo esse tempo e que realmente vale a pena a gente procurar o conhecimento que ela pode nos passar, que é a professora, filósofa Lucilena Galvão. Ela nos adverte sempre da necessidade de se procurar uma tradução onde o tradutor entenda realmente aquilo que ele está traduzindo. E no caso do Tao Te Ching e outras obras, se o tradutor não conhece, não dá com profundidade, acontecem aquelas traduções onde o autor do livro queria passar não é passado para a gente. Então, a Lucilena Galvão recomendou esse texto que foi traduzido por Richard Willeman. Richard Willeman foi um alemão que passou 25 anos na China e se apaixonou pela sinologia. E ele traduz o Tao Te Ching de uma forma muito fiel, muito fidedigna. Pouco se sabe sobre Lao Tzu, que lhe é atribuído muitas vezes no lugar de mito. Pelo que se consta, ele jamais deu importância à fama e soube ocultar-se muito bem dos olhos do mundo, tanto em vida como depois da morte. O historiador Sima Tsen diz: a sua ambição era esconder-se e permanecer anônimo. Pode passar, Cris. Deixa eu tomar um golinho d'água. Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. Conta a lenda que Lao Tzu, após ter vivido por muito tempo no Império, sentindo-se descontente, afastou-se e tornou-se um eremita. Nesse período de retiro, ele recebe e teve acesso a um conhecimento maior. Aí ele retorna à China e passa todo esse conhecimento adiante para os seus discípulos. Após um tempo, ele resolve novamente sair da China, montado em um búfalo, e, segundo a lenda, ao chegar à fronteira, um guardião o impediu de sair, sem que antes ele deixasse por escrito todo o conhecimento a que teve acesso. Apesar do desafio, ele transcreve um conhecimento provavelmente absoluto. Ele conseguiu o seu intento e escreveu o livro Tao Te Ching, O Caminho das Virtudes. Já no início do livro, ele mostra as dificuldades que teve que superar. Inclusive, é uma lenda, não sei se é verdade, diz que o guardião deixou que ele ficasse hospedado na sua casa, o guardião da fronteira, e ele escreveu todo o Tao Te Ching em uma noite. Não sei se é lenda, se é mito, mas eu li isso e estou passando para vocês. Pode passar, Cris. Aqui uma gravura mostrando o Lao Tzu montado no búfalo. E ele começa o Tao Te Ching com essa frase: o Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. Pode passar, Cris? Continuando. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. A mãe dos seres individuais, chamo ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse um é mistério, o mistério dos mistérios. É o portal por onde entram as maravilhas. Lao Tzu, Tao Te Ching, capítulo 1.
Aqui nós temos outra gravura, onde mostra Lao Tzu nascendo velho. A gente pode ver lá embaixo, como se fosse uma criança, mas é um velhinho, que está sendo banhado pelas amas. E a lenda diz que a sua mãe teve uma gestação que durou 81 anos. Quando eu escutei esse número, agora eu tenho que compartilhar com vocês que eu e a Cris e outras amigas que estão aqui, estamos tendo aula com o Dr. Flávio sobre tarô. O tarô rico em simbolismo e transmissão de conhecimento. Cada arcano é um número que representa diversas coisas para a nossa vida. E eu ainda estou engatinhando nisso, mas eu vi esse número e aí eu comecei a me transportar para o tarô. Pode passar, Cris? E aqui nós temos 81, 8 mais 1 dá 9. Onde o 1, que é o mago, representa a força sem controle, a energia para iniciar. O 8, que é a justiça, ele avalia as metas, decide e se desapega. E a somatória, que é o 9, é o eremita. O eremita afasta o que é fútil e deixa a luz interior desabrochar. Muito mais ainda nós podemos analisar, se a gente for entrar nesse aspecto. Mas vamos ficar nisso. E aí, ainda por cima, eu vejo que o Tao Te Ching tem 81 capítulos. Então, esse número 81 é para a gente realmente pensar isso tudo. Então, tem muita coisa ainda para se analisar. Pode passar, Cris, por favor. Outra gravura aqui, que representa Lao Tzu com Confúcio, onde Confúcio apresenta para ele Buda. Com certeza, essa gravura também é uma lenda. Supõe-se que quando Lao Tzu ocupava o cargo de arquivista na corte imperial, que se localizava em Luoyang, aconteceu realmente o encontro dele com Confúcio. Há um relato também que diz que Lao Tzu, tendo ido para a Índia, fez contato com Buda, pois em discussões posteriores entre as religiões taoísta e budista, ambas afirmam que o fundador de uma religião teria aprendido com o fundador da outra religião. Pode passar, Cris, por favor. Esse capítulo, o 6º capítulo, ele é atribuído a Huangdi, o Imperador Amarelo. É oriundo do clássico do Imperador Amarelo. Eu vou ler esse capítulo para vocês. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra. Ininterrupta, assim como perpétua, ela age sem esforço. Não se sabe por quê, provavelmente Lao Tzu trouxe esse conhecimento e resolveu incluir no 6º capítulo esse que é atribuído a Huangdi. E aqui nós podemos falar do vale, que é a gravura que nós temos aqui. O vale, 2 montanhas e o vazio. E vale é diferente de abismo. Vale, dentro da nomenclatura taoísta, normalmente é a harmonia das dualidades, onde eu harmonizo silêncio e som, palavra dura com palavra doce. Um belo vale é quantidade certa de vazio e de montanha. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa que é o Uno. Esse ser criador de onde vem espírito e matéria, a grande mãe, que cria para harmonizar. Então, 0, que é um ser vazio, o 1, que é a Una, a grande mãe,
É o que os indianos chamam de mula prakti. Em sânscrito, mula é raiz, prakti, natureza. A substância primordial e abstrata que se divide e cria espírito e matéria, céu e terra. Essa grande mãe deveria ser o inspirador do educador, que não empurra para educar. O verdadeiro educador inspira. E eu tenho aqui 2 exemplos que vocês talvez até conheçam, mas que serve bem para a gente entender o que se quer dizer com isso. Conta-se que Gandhi, certa vez, recebeu uma mãe que pediu para que ele dissesse para o seu filho que não era para ele comer doces. E Gandhi falou, tudo bem, eu farei isso, mas me traga o menino daqui uma semana. E a mãe foi embora, achando que provavelmente ele iria fazer grandes estudos e tal. E depois de uma semana ela volta e trouxe o menino aqui. E Gandhi olha para o menininho e fala, meu filho, não coma doces. A mãe falou, só isso? Como só isso? Eu trago ele aqui e o senhor só me diz para ele não comer doce? Isso eu vivo falando para ele? Ele falou, só que essa semana eu não comi doce. Então, é a história do educador. Quando ele ensina aquilo que ele faz, né? E um outro provérbio, que eu não sei quem que escreveu, eu tinha ideia de saber, mas não consegui encontrar. É o Frei Exemplo é o melhor pregador. Se o pregador dá com exemplo, ele realmente está passando ensinamento. Pode passar, Cris, por favor. Pode passar. Aqui o Yin e o Yang. Tal que não tem nome nem forma, gera o Buxi. Um vazio que é a manifestação do tal. Cria o 2, Tai Chi, que está aqui na nossa frente, ou Yin Yang. E o 2 cria o 3, céu, homem e terra. Como nós sabemos, existe oposição, interdependência, consumo mútuo e interrelacionamento entre o Yin e o Yang, que é o princípio do pensamento taoísta e que representa a dualidade de tudo que existe no universo. É a representação da alternância, No capítulo 11 do Tao Te Ching, Lao Tzu fala literalmente, por favor, Cris, pode passar esse Yang e esse outro Yang que é tão bonitinho, bem estilizado. Mais um, por favor. 30 raios cercam o eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Escava-se argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada. Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada. Por isso, o que existe serve para ser possuído, e o que não existe para ser útil. Lao Tzu, Tao Te Ching, capítulo 11. Pode passar? Agora nós vamos passar para as leis do Tao. O Tao gera o 1, e o 1 gera o 2, o 2 gera o 3. E o 3 gerou os muitos, como eu já falei. O mundo manifesto. Atrás de todas as coisas, a escuridão, o Yin. E elas tendem para a luz, Yang. E o fluxo da força dá-lhes a harmonia. Pode passar? Esse Xi, o grande vazio, consiste no Xi. O Xi condensa-se para transformar em muitas coisas. Coisas necessariamente desintegram-se para retornarem ao grande vazio. Essa analogia entre o peixe e a água, podemos entender que o Xi é como os peixes estão na água
nós estamos no oceano de ti. Pode passar? No capítulo 12 do Tao Te Ching, Lao Tzu comenta o número 5, que no taoísmo representa o símbolo de tudo que existe de apelo no mundo material. Cores, sabores, sons. Só o ter, o fazer, nada acrescenta ao ser. Por exemplo, um jovem que aos 18 anos já experimentou todos os prazeres que existem, irá buscar cada vez mais coisas artificiais. Por isso, o sábio trabalha para atender às necessidades naturais, para não se deixar cativar pelos desejos materiais que são infindáveis. Um apetite infindável por coisas artificiais que são irreais. Porém, a energia que se gasta é real. Então, o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Dessa forma, acredita que quando se toma a natureza como referência na vida, atinge-se o equilíbrio ou o Tao. Pode passar. Aqui nós ilustramos um rio e a água. Pode passar? A ação pela não ação. A coisa mais macia da terra vence a mais dura. O que não existe penetra até mesmo no que não tem frestas. Nisso se reconhece o valor da não ação, o ensino sem palavras, o valor da não ação. São raros os que conseguem isso na Terra. Pode passar? No mundo inteiro não há nada mais fluido e mais suave do que a água. No entanto, para atacar o que é duro, nada se iguala a ela. Nada pode mudar isso. A fraqueza vence a força. A suavidade vence a dureza. Todos na terra o sabem, mas ninguém é capaz de agir assim. É por isso que o sábio disse: quem toma sobre si a lama do reino, esse é o senhor dos sacrifícios na terra. Quem toma sobre si a infelicidade do reino, esse é o rei do mundo. As palavras verdadeiras parecem paradoxais. Lao Tzu, Tao Te Ching, no capítulo 78. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 26 a 30, Evangelho de Jesus. Pode passar? As palavras verdadeiras não são bonitas. As palavras bonitas não são verdadeiras. A habilidade não é persuasiva. A persuasão é destituída de mérito. O sábio não é erudito. O erudito não é sábio. O sábio não acumula posses. Quanto mais ele faz para os outros, mais ele possui. Quanto mais dá aos outros, mais ele recebe. O Tao do céu favorece sem prejudicar. O Tao do sábio é agir sem lutar. Tao Te Ching, capítulo 81. Esse último capítulo do Tao Te Ching me recorda a prece de Francisco de Assis, onde, entre outras coisas, ele diz: é dando que se recebe. E Gandhi, outra vez, que na independência da Índia, agiu sem lutar. Continuando esse nosso percurso, essa nossa leitura, quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade.
Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, esse vive. Lao Tzu, Tao Te Ching, capítulo 33. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, permanecerá só. Mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. João, capítulo 12, de 24 a 26, do Evangelho de Jesus. Pode passar. Então, nós constatamos o quê? Que o homem, esse ser tão desconhecido, é o microcosmo que vive no universo, que é o macrocosmo. E se nós formos analisar tudo o que eu falei desde o início, existe uma busca infindável pelo homem, independente de culturas, independente de tradições, todas elas acabam querendo chegar numa mesma meta. Então, por favor, Cris, pode passar? O ser humano, ao mudar-se, cura-se. Ao agir de acordo com as leis da natureza e do universo, tem maior compreensão de si mesmo, entendimento, prazer e realizações na vida, compreendendo, então, o seu papel de mediador entre o céu e a terra. Pode passar. Muito obrigada. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que o não compartilhamento deu certo para a gente conseguir passar o recado. E é isso aí. Eu só tenho mesmo que agradecer e agradecer também a Soba, a nossa querida Soba. Maria Amélia, eu só posso dizer assim que você novamente nos surpreendeu com as suas palavras mansas, com essa aula de filosofia e compartilhar até é o de menos. Você compartilhou o conhecimento, a sua amorosidade, esse amor pela soba, né? E o taoísmo é um ensinamento, assim, tem inúmeros ensinamentos e é atemporal. Então é sempre tão gostoso a gente poder abordá-lo. Sinta-se abraçadíssima, você sabe o carinho enorme que eu tenho por você. E eu sou grata à Soba por tantas bênçãos, por tantas amizades, e você, sem dúvida, é uma delas. E nada realmente é por acaso, como você já relatou. Foi um áudio que você enviou no nosso grupo, lá das aulas do Flávio, e você enviou um áudio, assim, muito lindo, falando justamente sobre essa filosofia. E eu percebi todo esse teu amor e fui ousada em te convidar não só para a palestra em si, mas também que você nos presenteasse, na verdade, a Soba, com uma surpresa. Então, assim, a Maria Amélia vai realmente encerrar com chave de ouro a palestra. Para quem não sabe, a doutora Maria Amélia é uma cantora, nossa, maravilhosa. E ainda a minha ousadia foi maior, porque eu pedi também a ajuda do doutor Flávio. O Flávio Alberoni, ele é poeta, também faz parte da diretoria da Soba. E contei também com a participação de um professor de canto, de música, o Bruno Suma. Para quem não conhece o trabalho dele, pode acessar o Instagram Serenata Online Oficial. Ele faz trabalhos belíssimos. E, com certeza, a Maria Amélia vai interpretar muito bem o poema do Flávio. Meu Deus. Eu vou compartilhar agora a tela. Olha, Cris, é o seguinte, eu vou tentar da forma que a gente quis, mas o meu Fone, JBL, ele começou a dar problema, vamos ver se ele não dá. Se ele não der, eu já tenho uma gambiarra feita aqui, tá bom? A sua voz é tão linda que, com certeza... Percebe o tal? Como pura filosofia,
A soba não percebe o tal, como pura filosofia. É como um passeio no campo, sendo dia, sendo noite, sendo luz, sendo sombra, sendo frio, sendo quente, como passeio na floresta, ouvindo esta canção, marcada pela alma, tocando o coração. Viver mal é como subir a montanha, e do alto, em pleno repouso, pelo caminho ver a energia circular, como algo vivo e fremente. É contemplar o infinito. A soba não percebe o tal, como pura filosofia. A soba não percebe o tal, como pura filosofia. Então, a gente vai compartilhar agora a tela para o sorteio. E, mais uma vez, Maria Amélia, já está de parabéns, agradeço muito. Inclusive, agradeço também o lindo poema do Flávio, o arranjo do Bruno, foi realmente muito bonito. E, mais uma vez, eu agradeço outro evento das Segundas da Soba, a presença de pessoas tão queridas, e esse show da Maria Amélia realmente emocionou, fechou com chave de ouro a apresentação dessa noite. Então, eu agradeço de coração o Flávio também, com um poema lindíssimo. É o nosso poeta, o poeta da nossa família Soba. E não tem como a gente não elogiar mais uma vez, Ana, o teu entusiasmo, a tua disposição para fazer a Segunda da Soba, que já virou uma tradição nossa, e que a gente vê cada apresentação tem mais gente interessada, e isso realmente deixa a gente muito feliz, a maneira da gente estar divulgando, né, o trabalho da Soba, que a tendência é crescer cada vez mais, né? E é realmente a família Soba que nos torna unidos e nos torna melhores a cada dia. Então, parabéns, Maria Amélia, realmente você foi show. Flávia, não precisa nem dizer, e realmente agradeço de coração a presença de todo mundo aqui. Parabéns para todos. Dica aqui, para que vocês possam assistir a palestra da Maria Amélia, agora na sexta-feira, dia 18, pela PCD de Cambuci, quando ela falará sobre acupuntura na odontologia. Com certeza, a Maria Amélia estaria lá para prestigiá-la. Viu? Gente, olha, esse mês realmente, eu falei assim, foi uma enxurrada de coisas que eu não estou acostumada a fazer, mas valeu, foi um desafio, e a Crista tem me ajudado bastante, a coisa está saindo. A gente podia fazer, então, nossa foto, nossa tradicional foto, print da tela, com um sorrisão de todo mundo que participou dessa noite. Então, vamos abrir as câmeras. Uma ótima noite para todos. Então, a gente se vê novamente no dia 12 de julho. Foi um enorme prazer recebê-los nas Segundas da Soba. Namastê.